mais um podcast, nosso Sharkcast, para você da nossa regional Shark Tank e para você que está nos acompanhando. Nós hoje estamos aqui sempre muito bem acompanhado e com um tubarão convidado. E a minha companhia de sempre é o meu filho, Pastor Pedro. Nós estamos aqui mais uma vez e hoje com um tubarãozão, né? Rapaz, chamado hoje, Tubarão Branco. Hoje o negócio tá assim diferenciado. Muito bem. Se você tá aí, ó, fica até o final que com certeza hoje Deus tem algo para sua vida. E eu já vou apresentar o nosso tubarão de hoje. Está aqui conosco o missionário Jefferson, missionário da nossa igreja Sara Nova Esperança. Seja muito bem-vindo, tubarão do dia. Glória a Deus, que privilégio enorme, né? Estar participando desse podcast, né? Do Sharkcast, que tem já revolucionado, a galera tem gostado. Senti privilegiado e honrado de poder estar aqui nessa manhã conversando com vocês, né? Não, privilégio é nosso, né? Muito bem, nós vamos falar hoje algo muito legal, porque, obviamente, a galera que nos acompanha, que está junto com a gente, muito obrigado a você que tem, né, assistido os podcasts, tem compartilhado, interagido conosco. Para a gente é uma alegria e isso aqui é uma ferramenta para você, é uma ferramenta para inspirar, para ajudar, tirar dúvidas, não é? E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, que é sobre vida de missionário. Sim. Vida de missionário. Jefferson, né? Garotão novo, não tão novo assim, né? Não tão novo, mas, né? Novo, né? Casado de novo também, né? Com a Ana. Depois vamos falar o que ele é. Eu já vou falar agora já. Vai contar o segredo já. Já vamos contar o segredo. Mais um pouquinho já vamos contar. Vamos esperar um pouquinho, né? De um segredo, algo muito bacana. Mas uma vida de missionário. O que é uma vida de missionário? Como que é uma rotina de missionário? Porque missões tá no coração do povo de Deus. Porque, primeiro que não é um chamado, é uma comissão, uma grande comissão, né? Ir ao mundo e fazer discípulos, não é? Então isso está no DNA daquele que é nascido de novo, né? De ir, não é? E esse ir, fica aquela pergunta, mas missionário não é só aquele que vai para a África, não é somente que ele vai para a Índia, não é? Não, o que é ser um missionário? O que é a missão? Então nós queremos hoje compartilhar sobre isso e sobre a vida do missionário. Isso é uma vida muito dolorida, muito sofrida, muito boa. Complicado, né? Ser, de aldeia em aldeia. É uma vida anormal, normal, como que funciona isso aí, tá bom? E é esse nosso bate-papo, né? E antes até de iniciarmos as perguntas, gostaria especialmente de agradecer a todos aqueles que são missão entre amigos, são amigos da missão. Perfeito. Amigos da parceiro missão. de Deus. Hoje as igrejas, elas estão de pé por conta do projeto Parceiro de Deus, Missão entre Amigos, né? Exatamente. Então, inclusive o próprio podcast, que é essa conversa que faz propagar a regional Shark Tank nessa forma, nesse conteúdo audiovisual que é tão bacana, né? Exatamente. E além disso... E aproveitando também, já vamos aproveitar que realmente aqueles que são amigos da missão têm proporcionado a gente poder abrir igrejas, ajudar no sustento até elas conseguirem ter, né? Conseguir caminhar, e podcast e tudo mais. E você pode, tem aí um linkzinho, tem aí a informação, inclusive tem até o número do Pix, que você pode fazer sua contribuição voluntária. Sim. Né? O Sharkcast é também sustentado também justamente por quem é amigo da missão, fazendo ofertas voluntárias ou sendo, de fato, um amigo da missão, que você pode contribuir todo mês. Isso tem sido uma grande bênção. Só no ano que passou agora, 2022, foram 7 novas igrejas abertas. Glória a Deus. E 2023, nós já estamos sonhando, orando com 8 novas igrejas. Sim. Então, possivelmente, pela graça de Deus, que assim seja, né? Nós terminaremos aí 2023 com 20 igrejas na nossa região. Então, mais uma vez, né? Muito obrigado pelas suas orações, muito obrigado pelo seu sim, pelo seu eis-me aqui, e muito obrigado. Que Deus te abençoe pelas suas ofertas, pela sua contribuição voluntária. Maravilha. Amém. Perfeito. Alguns episódios atrás nós conversamos com o bispo Rodrigo, que está responsável pela expansão na Venezuela, que o Missão Entre Amigos tem ajudado também, né? É verdade. Mas olha só, Jefão, hoje missionário, à frente de igreja,
A pergunta que fica é, você nasceu líder? Você nasceu santo? Você nasceu preparado para a missão? Conta para nós como foi o despertar seu para o chamado. Primeiro de tudo, eu já nasci em berço evangélico. Eu não vou, né, contar toda a história, mas eu nasci em berço evangélico. Chegou determinado momento da minha vida que eu decidi me afastar, né? Eu decidi me afastar, eu fiquei uns Só dois... pergunta, de que geração? Pais, avós, você sabe? Já do meu pai. Foi Do meu teu pai, pai que tá. trouxe a conversão para Certo. toda a minha família. Daí meu pai, daí voltou para minha avó, se converteu e aí continuou e desceu, né? Então, naquele processo ali eu fiquei basicamente até os meus 18, 19, 20 anos dentro da mesma igreja, né? Aí quando eu saí da igreja eu resolvi, né, ir para o mundo, conhecer o mundo, o outro lado da moeda para ver como é que era, né? Nesse sentido, quando eu fiquei no mundo também, falei assim, peraí, na igreja que eu estava vivendo, eu não me sentia bem, não estava feliz, não estava satisfeito. Porque se eu tivesse satisfeito, não teria saído. Certo. Né? E quando eu fui para o mundo também, da mesma forma, não me satisfiz. Daí eu fiquei perguntando, até brinquei ontem lá na igreja com o pessoal, né? Que praga que eu era. Porque não dá para entender o que a gente é se não está satisfeito na igreja, se não está satisfeito será que fora. tem uma terceira Terceira via. terceiro lado da moeda? Só tem dois lados? Eu fiquei me perguntando. Daí foi onde, né? Eu entendi que não era questão de estar somente na igreja, é questão de ser igreja. Uau. E foi isso que eu aprendi quando eu entrei na Sara. Uau. Foi a Sara que me despertou para a missão. Eu lembro que quando eu fui para minha primeira célula, tinha lá uma jovem de 18 anos ministrando a palavra, pregando a palavra. Eu achava aquilo muito incrível. Eu falei, cara, isso não existe no meu mundo. Eu nunca tinha visto isso no meu mundo. Uma menina de 18 anos com uma galera ao redor ali. Eu falei, nossa, aquilo ali me deu um despertar. Eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar. Não foi aquilo ali ainda que me moveu, mas foi aquilo que falou assim, cara, eu gostei demais. Você tinha uma experiência de um modelo de igreja Isso. que não tinha essa galera pregando nas casas, pregando nas Isso, escolas. isso, certo? Foi isso que te despertou. Porque Isso. você já tinha 18 anos, você já tinha bastante experiência de igreja. Exatamente. Eu entrei na Sara com 23 anos, né? Com Você 23 ficou, anos. então, 5 anos? No mundo? No mundo? digamos assim, Mais ou menos fora da igreja? uns 3 a 5 anos. 3 a 5 3 a anos. 5 anos mais ou menos eu fiquei no mundo, experimentando, né? E vendo como é que é. E não fazia sentido, né? Então, propósito adormecido, missão adormecida. E aquilo ali não me movia mais. Daí eu fui para a igreja, a primeira experiência que eu tive foi com a célula. Né? Com a célula. Foi com a célula. Olha só. Eu vi a célula, eu entrei lá. Engraçado, eu sempre falo da importância de você postar no status, porque eu vi numa postagem de status a artezinha da célula, bem legal. Status do WhatsApp. WhatsApp. Do WhatsApp ainda, Olha não é só. nem do Instagram, E, nem inclusive, History. Olha Quem aí. tem célula aí, comenta. Quem tem um líder de célula, agradece. Que a célula, de fato, é a porta dos céus, né? Onde vai até o bairro, onde vai até as pessoas, né? Às vezes numa escola, às vezes num bairro distante da igreja. E você, líder de célula, não sabe aonde pode chegar Poder, né? e a quem Deus estará te usando para reavivar um chamado. maravilhoso. Ou, né, enfim, olha aqui, nós temos um missionário hoje à frente de igreja que foi reaquecido, né? A chama voltou. Por conta de uma foto, né? De uma foto. foto de status social. Forte. Eu comentei Forte ontem, demais. exatamente no culto, eu perguntei pro pessoal, né? E aí, vocês postam a foto no status de vocês, da célula de vocês? Fiz essa dinâmica com eles, fala assim, vocês não sabem aí quando vai ter uma pessoa que vai Verdade. crescer aí, que vai vir através da sua vida e pode estar lá no futuro abrindo uma igreja ou fazendo qualquer outra coisa na obra que seja importante, né? Eu acho engraçado demais também um fato, Bispo Pedro, que quando em determinado momento, eu era bem novo na igreja, eu sempre me senti líder, assim, eu sempre tive esse feeling de liderança, assim, desde escola, desde turma dos amigos, eu lidero a turma da sala, né? Eu era o capitão lá no futebol também, né? Sabe? Tem o capitão, né? O líder também. E naquela turminha dos amigos da rua também eu comandava a brincadeira. Então, o feeling de líder a gente sempre teve, né? A Sara, né? Que moldou a gente. Sim. E eu tava lembrando de um fator ontem, muito bom, que quando eu cheguei na igreja, uns 3, 4 meses de igreja, que eu sou meio apressado, né? E eu fui, acho que foi numa santa convocação. E o bispo tava ministrando a palavra, e daí depois o bispo fez
levantou uma questão, falou, pessoal, tô aqui, eu quero que vocês conheçam o meu time, quero que fique de pé, meu time de 12. E aí ficou lá a galera, levantou o time de 12 do Bispo, e o Bispo, né, queria falar que esse aqui é a galera, né, o povo, o pessoal que vai estar me ajudando, meus 12, eu sei que tinha muita gente que gostaria de estar, não sei se o Bispo lembra que o Bispo pediu pro pessoal levantar e tal, acho que o Pedro também levantou, e eu sentado lá, outra coisa que queimou lá dentro, eu falei assim, começou a queimar assim, Quem que tá ali? como assim que eu não tô nesse time? 4 meses de igreja. Eu falei, como assim que eu não tô nesse time? O bispo tá enganado. Tem alguma coisa de errado acontecendo aí. E eu falei, não, peraí, vamos trabalhar. Naquele instante, eu falei assim, cara, esse é o nível que eu quero chegar. Eu quero ser discípulo do bispo. Só. Coloquei lá na minha cabeça que eu iria ser discípulo do bispo e comecei a trabalhar naquilo. Comecei a liderar, então, minha célula, alguns meses depois. Comecei 7 meses de igreja, eu já liderei, comecei a liderar minha célula, né? Em outubro de 2019. Em outubro de 2018, perdão. Foi no mesmo ano que eu entrei na igreja liderando a célula, outubro de 2018. E aí, poucos meses depois, eu já estava com 6, 7 células, subi para o alterno do bispo, e ali foi chegando, eu vi que aquele desejo que tinha dentro era realmente o que Deus tinha para minha vida também. Muito interessante. Interessante. Domingo terminou o culto, chegou um jovenzinho, como a gente tem bastante jovens assim, chegou e falou assim, bispo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Pensei que era uma pergunta teológica. Como que eu faço para ser seu 12? Ser 12 é ser do time da gente. Uma boa pergunta, maravilhosa pergunta. Eu falei pra ele assim, olha, que qualquer um pode ser, falei, né? Vai servindo a Deus, vai fazendo que Deus vai te levantar. Não que a gente seja alguma coisa pra dizer, não, tá lá com o bispo em si, não é? Mas o nosso time, né? Assim como hoje, não é, o pastor Pedro tem o time dele, que seria da igreja, a gente já sabe, como você, né? São pessoas que Deus vai nos usar para discipular, para te treinar e para te enviar ao campo, como você, né? Exatamente. Foi agora enviado ao campo missionário. É o processo, né? É o processo. Que coisa maravilhosa. E nesse meio tempo, você sempre teve desejo de liderar a igreja, que hoje você está à frente do Nova Esperança, né? E meu Deus, já nasceu uma igreja assim, apaixonada e apaixonante, né? Hoje, praticamente 100 pessoas ali na igreja do Nova Esperança, creio que seja a maior das igrejas novas, eu acho que é a maior da nossa regional hoje. Então, mas esse desejo de abrir uma igreja, isso já vinha do seu coração, foi despertando? Inauguramos em agosto? Foi? Inauguramos em julho. Julho, né? Julho. Dia 8, 9, 10 de julho. 8, 9, 10 de Foi julho, né? Então, uma inauguração de 3 dias. Tem 6 meses aí de Tem 6 mesinhos, né? O neném ainda. Respondendo essa pergunta, é muito interessante, né? Porque foi surgindo conforme a demanda, a necessidade. Porque como nós estávamos lá na Barra, tinha um trabalho bem forte na Barra, célula começou a dar 40 pessoas, célula começou a encher, não é nada como o Lucas Pico, né? Que já esteve aqui, né? meu amigo de coração. Mas nossas células começaram a encher e também era um bairro longe da igreja, em tese, porque eram jovens, né? E o pessoal, a molecada e tal, para locomover, pai, mãe, a gente tinha toda uma... E começou a crescer demais, começamos a ter a equipe, né? Crescemos, tivemos a equipe Dunamis, né? Que foi a minha primeira equipe. Depois foi Sara Barra e depois foi Sara Nova Esperança, né? Tivemos que mudar porque não acha lugar na Barra de jeito nenhum para alugar. Foi difícil de encontrar, né? Foi difícil de encontrar, mas encontramos na Nova Esperança, daí mudou para Sara Nova Esperança. Mas, por conta dessa demanda, nessa necessidade, foi surgindo a voz profética, né? Do líder, né? Do meu bispo, que foi comentando, foi falando, temos a necessidade, abrimos uma igreja na Barra, porque tem um povo lá, tem pessoas lá e temos liderança. E isso foi gerando no meu coração um desejo, né? Eu até brinco com o pessoal, tem uns amigos meus que quando eu era do tempo da escola, eles falavam que eu ia ser pastor, né? Olha! Só que eu não falava que não, nem falava que sim. Eu falava assim, olha... Se Deus quiser... Fazia como a mãe do nosso Senhor, guardava no coração. Guardava no coração, mas nunca falei que não, nada. Sempre tive o feeling, mas nunca achei que fosse algo tão próximo de mim. Né? E Deus é incrível, Deus é maravilhoso, Ele vai gerando isso no nosso coração e quando Ele gera, ninguém mais pode tirar, né? É um filho que vai nascer,
é um tempo ali que tem um filho, vai nascer e a igreja nasceu dessa maneira, né? Foi com a voz profética, foi tendo a necessidade e a voz profética na nossa vida, a nossa liderança sempre nos acompanhando, sempre nos ajudando, e isso fez com que a gente não só despertasse, como gerasse isso, né? E hoje é uma realidade, Uma né? frase do bispo, que é uma frase maravilhosa, que leva, meu Deus, né? Que a igreja não se abre, a igreja nasce e nasce do Espírito. Verdade. O que eu imagino com a abertura de igrejas, né? Porque a gente, às vezes, fala assim, vamos abrir 50 igrejas, vamos abrir 100 igrejas, né? Como que isso funciona? Eu imagino o seguinte, há um clamor naquela localidade, a exemplo Nova Esperança. Eu fico imaginando quantas mães já não clamaram pelos seus filhos no bairro Nova Esperança. Verdade. Quantos filhos não clamaram, será que eu consigo sair dessa depressão? Será que eu consigo me ver longe das drogas? E esse clamor chegou ao ouvido do nosso Deus, do Senhor. E aí nasce do Espírito essa semente. Então, nós achamos, às vezes, gerencial ali, ou uma pessoa, enfim, né? Então, eu vejo que realmente nasce do Espírito de resposta àquele bairro, àquela localidade. Né? Perfeito. É verdade, né? A igreja é a resposta de um clamor, não é? E o líder é a ponte entre o clamor e a resposta. Perfeito, perfeito. Que aula! Anotaram? Anotem essa aí, pérolas do SharkCast. Já devemos ter muitas com certeza, mas essa... Exatamente, né? Existe, você falou muito bem, um clamor num bairro, né? Hoje, graças a Deus, temos, e que assim seja no nosso Brasil, que continue no nosso Brasil, temos ainda uma liberdade religiosa, uma sede, não é? Em vários segmentos. Nós temos aqui podcast, por exemplo, com o MC, né? Tivemos aqui o MC Relíquia, tinha o MC Novinho BC, Sim. e dizendo que nesse meio do MC, do funk, muita gente se convertendo, há uma sede em outros segmentos também. Outros segmentos também. Nós temos artistas, nós temos, como tivemos trabalho de Atletas de Cristo. Quando eu me converti, Atletas de Cristo era um trabalho assim, que era o auge, assim, né? Então, jogador de futebol, eu me lembro que surfista, né, tivemos, e tantos outros, né? Então, quer dizer, há um clamor. Uma igreja é a resposta de um clamor. Mesmo que nós tenhamos ainda muitas igrejas, ainda há maior clamor ainda. É verdade. A maior. Então, isso quer dizer que Deus... Né, a resposta de uma igreja é a resposta de um clamor. Há um clamor naquele segmento, há um clamor naquela localidade, há um clamor. E o líder é justamente a resposta de Deus, né, para que isso aconteça. Não é? Então você, quando a pessoa diz assim, quando ela não diz, tem um eis-me aqui, quando ela barra, ela não se dispõe, né, ela não percebe de repente o que ela está não permitindo acontecer, não é? Sendo a resposta para tantas pessoas, né? E Exatamente. a pergunta é muito importante, né? Você já estava pronto, né? Foi um processo, né? Foi um processo. Apesar de ser nascido em berço cristão, né? Você teve suas crises, saiu da igreja, né? Parou de estar na igreja com 18 anos, aí o auge da adolescência, mudando aí, né? A adolescência para maturidade, um jovem maduro, mas teve suas crises. E depois, quando você retorna, né? Só foi uma faísca, né? E Foi uma incendiou. faísca. Não precisou muito. Não precisou muito porque também o Espírito Santo também já dava aquelas cutucadas. Nós tivemos experiências, né? Com Deus, né? Não tivemos uma continuidade, um propósito, uma missão, mas nós tivemos experiências. Aquelas experiências sempre falavam conosco, né? Uau. Você precisa estar ali, você precisa... O que você está fazendo na sua vida? Eu ia para lugares e falava, esse lugar não é para você. Né? Acontecia situações, esse lugar não é para você, né? E dessa maneira Deus foi me trazendo de novo, só que eu nunca consegui voltar pela minha antiga igreja lá, porque é uma igreja já um pouco mais tradicional. Eu era jovem, né? Não sou jovem ainda, né? Se jovem até os 29 anos, né? Então, eu sou jovem ainda. Depois, Você é jovem também, viu? Você é jovem também, Pedrão. Mais alguns meses. Vai passar essa fase. Eu vou aproveitar o tempo ainda que tem. E eu sempre falo para quem me pergunta, eu falo, ela não tinha a injeção que eu precisava, né? E a Sara colocou essa injeção, que é um pouquinho mais explosiva, mais dinâmica, mais jovem, né?
cultura do arena, né? Naquele tempo que eu entrei muito forte, assim como hoje, mas foi aquela cultura que me resgatou, foi aquilo que me ajudou a permanecer, né? É o legal que Deus, ele... Eu não tinha anos atrás, eu não tinha muita resposta quando as pessoas perguntavam por que tem tantas igrejas e tantas tão diferentes, não é? E é justamente isso, né? Tem pessoas que vão, vão nascer numa igreja e vão se aflorar para o chamado, para a missão, justamente naquela igreja. Temos igreja hoje tão segmentada e é muito bom isso, porque não existe um ser humano igual. Deus é tão criativo, né? Então nós temos igrejas para quem quer ficar um pouquinho mais quieto, mais meditativo. Sim. Tem igrejas que são mais de estudo, outras não, são mais de ir para a rua, de fazer um trabalho, outras são mais do lado social. Então tem tanto, e isso é maravilhoso, né? Isso realmente é justamente essa multiforme sabedoria, graça de Deus, e é Deus, mais uma vez, fazendo um esforço para alcançar todo ser humano. Sim. Todo ser humano. A ponto de a pessoa não ter desculpa quando chegar diante de Deus. Não tinha uma igreja para mim. Então, acho que Deus vai usando, né? Vai usando quando há essa situação, até os 18 anos, trouxe o teu fundamento. E uma coisa maravilhosa, porque a gente tem trabalhado também com muitos adolescentes, e é interessante. Parece que um adolescente, né? Nós temos aqui, na nossa técnica aqui, um adolescente, né? Que, saindo da adolescência, que é o nosso querido Gustavo, que está na... Rapaz bonito. Que tá atrás das foi câmeras. Agora, hein? Já. Tá solteiro, esse menino? Rapaz, não pode nem pensar nisso aí, não tem idade. Ô, Gustavo, quantos anos você tem? 17. 17. O que é importante nessa fase? Porque é uma fase que parece que você está pregando, não estão ouvindo nada, né? Não estão nem aí, aquelas caras, né? São as experiências, né? Até porque o cristianismo, ele é, eu vou usar essa expressão, ele é uma religião, a gente não sabe que é uma religião, mas eu vou usar para ficar melhor entendido, é uma religião da experiência, não é? Ou seja, são as experiências que vão nos marcando, ela não é fundamentada na experiência, mas a conversão é uma experiência, a vida com o Espírito Santo é uma experiência, nós vamos experimentando para poder realmente falar se é bom ou não é. Né? Foi a sua experiência nessa igreja, suas experiências de adolescentes, que falou para você lá, quando estava no mundo, ó, você é um peixe fora d'água, aqui não é seu lugar. Duas coisas, né, que eu sempre falo que foi o que me marcou e que eu tenho certeza que foi aquilo que fez com que no futuro, né, o Senhor me levasse de volta para a igreja e voltasse a viver o caminho dele. Duas coisas, né? Essas experiências que eu tive naquela igreja, né, tudo que eu vivi lá. E segundo foi meu pai, né? Meu pai, porque meu pai sempre sentava na mesa, abria a Bíblia, falava para nós, conversava com a gente, né? Então, por mais que a gente não gostava junto, porque era adolescente, porque daí achava... E meu pai é um pouco enrolado, ele vai, fica. E adolescente gosta de um negócio mais jovem, gosta de um negócio mais dinâmico, mais rápido, mas eu sempre lembrava... seu pai estava na palavra, inculca a palavra no seu filho, ele foi inculcando. E exatamente isso, isso fica marcado para mim, porque foi aquilo que me estabeleceu como pessoa, com caráter, né? O caráter de Cristo vem dali, vem daquela vivência que eu tenho com meu pai, né? Então, isso para mim foi as coisas que me manteram e que sempre falaram, mesmo no caminho ruim. Por isso que a Bíblia fala, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando crescer, não vai se desviar dele, né? Que não desvia o entendimento. No fundo do entendimento, no fundo do coração, o Senhor sempre estava falando, olha, você está no lugar errado, fazendo as coisas erradas, eu tenho um propósito, um chamado para a sua vida, e você está desperdiçando o teu tempo. E aquilo ali ficava... Qual é o nome do paizão? Alfredo. Alfredo, olha aí, ó. Só vou mandar para ele. Seu Alfredo... Não é? Tá aí o filhão aqui, ó, mandando um beijão. E a todos os pais que batalham, né? Pais e mães que batalham para levar os seus filhos à igreja, não é? Mães que joelham no chão, clamando pelos filhos que ainda não estão na igreja ou que se desviaram, e pais que têm pagado esse preço de pegar a palavra, de abrir a Bíblia e de falar na sua casa, de orientar. Olha, a palavra de Deus nunca volta vazia. Tá aí, o resultado aí. Glória a Deus, né? Um missionário à frente de uma igreja. Amém. E a igreja ela tem essa função. Muitas vezes, eu não tive um pai, como por exemplo você, como eu tive esse privilégio, né? Tô aqui do lado também, que
também durante a adolescência foi uma referência muito forte, né? Então, enquanto no mundo falta modelo, é tão bom ter dentro de casa, você ter essa segurança. E eu vejo que a igreja, ela serve para esse resgate, né? Hoje Exatamente. você é o pai espiritual de ali 90, 100 vidas que talvez não tenham isso Exatamente. dentro de casa, mas que a partir de adentrar uma experiência com uma igreja, vai se tornar esse modelo um dia, né? Exatamente. Então, é maravilhoso. É um dos grandes desafios da igreja, né? Eu sempre penso comigo que o projeto de Deus em relação à igreja é a restauração da família. Da família. Perfeito. É a restauração da família. Então, o que eu penso quando entra aquele jovem, quando entra aquelas pessoas lá? Eu falei, a maioria não tem um referencial, às vezes, de pai ou de família, né? Ou às vezes não tem pai, tem a mãe, às vezes tem um pai, que é mais raro, né? Mas não tem a mãe. Então, todas essas lacunas da vida da pessoa são esses vazios que precisam ser preenchidos, né? Perfeito. E a gente tem esse trabalho ativo para abençoar, para cuidar, né? Isso é um dos grandes desafios da igreja, né? E agora, será que a gente conta a grande novidade? Já estamos falando de Ué, família, falando de né? família, Já estamos Isso, falando eita de glória. restauração familiar. Em homenagem ao seu Alfredo aqui. É, homenagem ao seu Mas tem Exatamente. gente segurando as lágrimas ali do outro lado. Vamos lá, então, vocês estão preparados para o que vai acontecer agora, que vai ser colocado na roda aqui na mesa? Colocado na roda. Muito bem. Então, fala aí a novidade. Novidade aí, né? Talvez alguns já saibam, talvez muitos, né? Mas, Já está nas redes mundiais. Redes na mundiais, rede mundial, né? de comunicação web. Então, eu conheci minha esposa, né? A Ana também, Ana Luz, minha esposa. Falar um pouquinho sobre essa mulher de Deus, né? E agora, Essa hein? mulher de Deus. Conheci na missão, conheci no propósito. Peraí. Vamos Calma lá. aí. Se você ainda não curtiu, não compartilhou esse vídeo, esse é o momento. O momento porque agora as coisas vão ser jogadas na mesa e a grande bênção, talvez você está hoje sozinho, chorando, sem muito propósito de vida, sem, assim, né? Então agora você vai receber dicas preciosíssimas, tá? Então vai Se aí, não der like, compartilha. Se não der like, não compartilhar, é um ponto vai a menos. receber a É bênção, um não ponto vai a receber a menos para bênção. você. É um ponto a menos para você. Muito bem, então agora nós estamos curiosos para saber da grande novidade. Vamos lá, Jeff, fala para Então, nós, joga na mesa. Como havia comentado, né? Então, talvez algumas pessoas já saibam, outras não. Acho que primeiro, eu acho que eu tenho que falar da pessoa, né? Da minha esposa, né? sim. Que tem, Se eu vir no Sharkcast e não falar da minha esposa, vai ter problema em vai casa. ter problema em casa. Isso aí são vai ter- as bênçãos e as dádivas da missão. Exatamente, É, exatamente. conta pra gente aí. É os privilégios da missão. Eu acho que a missão não tem privilégio, é o lugar que mais tem privilégio. Mais tem privilégio. E um privilégio que eu tive foi de conhecer, né? A minha esposa, Olha dentro aí. da missão, Uau, dentro olha. da Sara Nossa Terra, dentro da Sara Balneário. Olha Né? Lá onde eu conheci ela, né? Conhecemos num rolê, depois a gente foi se conhecendo um pouco mais, daí fizemos um projeto de ação social, que você sabe que nós gostamos muito de fazer projeto de ação social, ainda mais do lado de uma pessoa bonita que nem a minha esposa, né? Daí pra frente nós entramos, né, dentro da liderança também, ela também se tornou líder de célula, eu também me tornei, ela estava na abertura de célula, né? Entramos no MSK, trabalhamos junto no MSK, que você sabe que a gente gosta de cuidar de criança também juntos, né? Então, para bom entendedor, né? Meia palavra basta, né? E nesse processo a gente foi se conhecendo, entramos no processo ali, enfim, né? De oração, E oramos. ela estava na missão em Navegantes, né? Tava na missão em Navegantes, né? Célula, Pra tantas frente, né? pessoas ali sendo ganhas. Estava aqui em Itajaí com o Pedro, né, Pedro? Sim, Foi obrigado a tirar, né? A levar Uma embora. semeadura Uma preciosa. semeadura abençoada, né? E hoje nós temos também a igreja em Navegantes, isso é lindo verdade. demais, porque a gente consegue ver uma semente dela, É né? verdade. É uma semente que ela começou, foi um Isso é trabalho verdade. bem duro ali que ela tinha também, fazia a mesma coisa que eu fazia, né? Levava as pessoas, às vezes 30, 40 pessoas de Navegantes para Balneário e eu pegava da Barra e trazia no mesmo instante. Tinha culto que a gente levava 80 pessoas juntos no mesmo culto, Olha um balneário. só, deixa eu fazer um parênteses aqui, me perdoe, porque eu fiquei muito impressionado quando eu acabei de ministrar em Itajaí, né, ainda era o outro endereço, e ao sair vi a Ana, né, e vi ali com as meninas.
E aí eu falei para ela, Ana, você vai tá voltando para... Como que você faz para voltar para casa? E aí ela me contou. Pedro, é o seguinte, saía com as meninas, quando não tinha carona, ia a pé até a balsa, cruzava a balsa, se não tivesse carona, iria a pé da balsa até em casa. E eu falei assim, menina de Deus, ela com umas 4, 5 meninas, eu falei, não, para, não pode acontecer isso, quanto tempo leva? Não, bispo, às vezes leva 1h30 da igreja até a gente chegar em casa. É longe. Leva 20 minutos até a balsa, espera a balsa, mais uns meia hora andando. Falei, não, foi quando a gente começou a trabalhar justamente para vir de van, enfim, de fazer alguma coisa. Falei, não pode fazer isso por conta do número de meninas que ela já estava trazendo da célula dela para a igreja e que voltavam, né? Não, bispo, a gente é acostumado a fazer isso, sempre fizemos isso. Desenrolada, Ela desenrolada, né? Pau pra toda obra. Aquela menina lá, olha, desde que conheço ela, foi algo que já me chamou a atenção, né? Porque pra andar comigo tem que ser assim também, né? A gente sem tempo ruim, né? Sem tempo ruim, pra cima, né? E é muito interessante, né? Mas era um transtorno todo sábado, todo domingo, assim, na cabeça dela, né? Articulando. Eu lembrava que ela pegava ali o celularzinho dela. Amor, tô aqui, eu tô articulando, carona com um, carona com outro. 3 pra cá, 4 pra lá, 5 pra cá. E fazia isso, né? E eu lá na barra, no mesmo transtorno, né? Falava assim, amor, vai cuidando aí, que eu tô cuidando aqui. E eu, como tinha o carro, né? Tudo bem, tem o carro, mas é 3 voltinhas, né? E vai, volta, e vai. E daí quando carro consegue... Missionário, né? Carro missionário, oferta ao Senhor. Tem multiplicação de pães e peixes, tem multiplicação de gasolina. O Senhor multiplicou, de verdade. Pelo sacrifício, pelo clamor dos líderes dessas localidades, a igreja chegou nessas localidades. Tem, tanto em Navegantes, né? Quanto lá na nossa pequena região sul de Balneário Camboriú, né? A Nova Esperança. Temos a igreja e honra e glória a nosso Deus, né? A vida dos nossos líderes também, porque... Aí na missão foram se encontrando, se admirando, servindo a Exatamente. Deus juntos. Processo de oração, processo de namoro santo, namoro na igreja, na missão, né? Como a missão protege também, né? Protege, cuida. Noivado. E aí a Ana aceitou casar com você. Aceitou. Deus cegou, assim, deu um momento assim de... A missão é poderosa, depois que ela mudou o grau do óculos dela, eu fiquei meio preocupado. Mas tudo certo. Ela começou a enxergar bem. Já tava... Já tinha amarrado. Encontrou graça diante da luz. Nossa, glória a Deus. E todo esse processo aí, né? Vamos chegar nos finalmente, senão já tem papo para 2 horas, né? Mas, todo esse processo, casamos, né? Casamos aí, que é um perigo, né? Sempre falar a data do casamento, que não pode errar, né? Casamos em 10 de setembro, né? De 2020. Passou-se 2 anos, então. E nós recebemos, então, a notícia, né? De que ela está grávida. Minha esposa está grávida, Ana. Olha aí! Tá 2 meses já, né? Então, agora nós estamos aí nos processos, né? Na correria, pré-natal, e isso, vai para médico, aquilo. Começa a lidar, tá enjoada, não tá, e toda essa correria santa, mas é uma bênção, é um privilégio ter conhecido a Ana na missão. Eu sempre falo para ela, amor, nós somos devedores dessa missão. A gente tem um débito que nós não vamos conseguir pagar durante toda a nossa vida, nós vamos conseguir pagar, mas nós vamos fazer o nosso máximo, né, até chegar na estatura que o Senhor tem para nossa vida, nosso potencial máximo, né? Então é minha parceira de missão e agora tá vindo aí o herdeiro da missão, né? O herdeiro, ou a herdeira, né? A gente não sabe, né? Herdeira, né? E vai ser missionário. Eu tava comentando com ela ontem, ontem no carro, eu falei para ela, amor, seguinte, eu tava fazendo minhas metas, mudou tudo, porque quando eu planejei no ano passado, Deus não tinha me falado que você tava grávida. E daí ficou grávida. Daí eu mudei algumas metas, algumas coisas, articulei. Daí falei pra ela, agora tem que colocar no orçamento, né? O berço, tem que colocar o carrinho, tem que colocar a camiseta do Vasco, né? O pessoal todos vascaínos aí de plantão, né? Você precisa colocar no orçamento, você encontra em qualquer lugar que o pessoal tá dando. Falei, amor, e tem que comprar uma Bíblia. Falei, tem que comprar uma Bíblia. Esse menino cortou, ou menino ou menina, né? Costuma falar menino, mas
Não tem preferência, né? Pode vir menino ou menina. Cortou o cordão umbilical, vai fazer o primeiro devocional já. Olha aí, ó. Vai fazer o devocional, precisa me ajudar. Tem muita gente indo pro inferno, nós precisamos de ajuda para tirar essas pessoas do inferno, né? Já vai nascer na missão. Eu vou escandalizar, talvez, alguns que estão nos assistindo. Sabe qual foi o primeiro presente do Pedro? Foi uma Bíblia e uma varinha. Muito bom. 2 coisas maravilhosas. Muito bom. Vou seguir o conselho, bispo. A Bíblia eu sei usar melhor. A varinha eu vou ter que aprender. É verdade. Mas vai ter bons professores. Amém. É verdade. Glória a Deus. Essa é a nossa pequena história, né? Olha só. Volta para os caminhos do Senhor, né? Para a casa de Deus. Acende um chamado, né? Acende um chamado. A faísca trouxe o fogo novamente. Passa pelo processo, né? Daqui conosco, da Sara Nossa Terra, né? E aí Deus vai fazendo todas essas coisas ao final, que na verdade é o início, né? Temos a igreja lá, aí você conhece também na missão, namoro, noivado, casamento, e agora esperando o baby, né? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa... Vida de missionário, no dia a dia, né? Como a gente tem falado aqui, possivelmente continuamente, talvez ao longo do tempo vai ser insistentemente, é que todos nós somos missionários, né? A missão, ela é onde nós estamos. Exatamente. Onde nós estamos é a nossa missão. Então, você que está nos assistindo aqui, você é missionário na sua casa, você é missionário no seu trabalho, você é missionário na sua escola, na sua universidade, e você é missionário talvez aonde a sua igreja, né, realmente te enviou para ser missionário, num campo missionário ali onde talvez você nem imaginasse que teria esse envio, enfim. Mas aonde você está, Deus aguarda que você faça a missão. Sim. E a missão ela é única. Não é? A missão é ser sal, ser luz. A missão é a gente compartilhar o evangelho, né? Pregue em todo o tempo, se necessário for, use palavras, não é? Você pode compartilhar o evangelho, deve compartilhar o evangelho com as suas atitudes, com o seu testemunho, né? E se puder falar, fala do seu testemunho e Deus vai usar isso para a glória dele. Exatamente. Né? Exatamente. Aqui está um missionário, digamos assim, enviado pela missão, pelo ministério, para um propósito, né, da igreja. Nossa missão é abrir igrejas locais que manifestam o reino de Deus, né? E vida de missionário. Como que é então a vida de missionário, o dia a dia, assim, muito diferentão, muito... Muda bastante coisa, né? São novos desafios, é um novo local, você tem que adaptar toda a sua vida. Quando eu estava de líder de equipe no balneário, né? A gente tinha toda aquela cobertura, né? O bispo, temos a cobertura, mas era muito mais ali, né? Já estamos ali, já estamos daquele jeito. E aqui você tem que começar a tomar rédeas. Você tem que começar a tomar as rédeas, começar a assumir responsabilidades sem perder a submissão. Sem perder a submissão, sem perder a obediência, sem entender. Porque quando você se torna um missionário, você vai à frente de uma igreja, você tem que cuidar muito. Você tem que cuidar com o seu coração. Você tem que cuidar na administração, porque você começa a ser administrador. Ali você já não é mais um administrador na parte só espiritual. Você começa a ter administração de estrutura, você começa a administrar questão financeira, você começa a cuidar de tudo que engloba uma igreja, não só como a parte espiritual, como a parte organizacional da igreja, institucional, né? Que a igreja ela né? Nós sempre falamos, né, que a igreja tem a espiritualidade, tem um organismo e uma organização. Um organismo e uma organização. Então, a partir desse momento, o que nós começamos a fazer? Nós precisamos aprender a lidar com essa parte estrutural, a lidar com essa parte organizacional, porque essa parte, esse outro viés, né, de organismo, nós sempre já caminhamos com aquilo, né? E a parte estrutural é a parte nova do negócio, né? A parte nova do ministério. Então, nós começamos a lidar com esses novos desafios, uma nova frente, e realmente isso com muito coração, né? Com muito amor, com muita paixão e com muito zelo. Esses novos desafios nos proporcionaram isso, né? Nos fizeram crescer também muito. Não é um bicho de 7 cabeças. Estar à frente de igreja não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, né? Nós oramos, o nosso clamor era estar ali, né? Nosso clamor. E quando nós entendemos que a gente já estava morto, né? Quando nós morremos para nós mesmos e decidimos viver aquilo, o Senhor vai
nos capacitando. O Senhor vai dando as habilidades, né? Uau. Estamos falando do ano dos lugares altos e o que o nosso bispo tem comentado, os desígnios de Deus, né? Os desígnios de Deus, eles vão nos dar habilidades, vão abrir portas, vão nos capacitar a chegar no lugar, né? A nos preparar para que nós venhamos a chegar nos lugares que o Senhor tem para nós, né? E foi exatamente isso que eu vi que Deus começou a fazer. Ele começou a nos modelar para que nós viéssemos a adquirir a estrutura adequada para ter esse suporte para uma igreja, né? Então, o grande desafio realmente da igreja é você compensar essas duas asas do ministério, fazer um equilíbrio entre essas duas asas, mas quando isso estabeleceu, o que acontece? A gente começa a trabalhar a base, o discipulado, os times, e a igreja começa a crescer, né? Então, o grande desafio é esse, é você sair daquela asa que você só participava de um lado da asa e aprendia algumas coisas que, né, obviamente, nossa liderança já vai nos ensinando, já vai soltando revisão de vidas na nossa mão, né? Eu lembro que nós organizamos uma revisão de vidas antes de ser enviado para a Sara Nova Esperança e eu falei, minha oração no revisão com o meu time foi o seguinte, esse é o revisão que vai liberar a chave da nossa igreja. Eu falei lá no revisão com o pessoal, né? 1 semana e meia, 2 semanas depois, nós tínhamos o local para a nossa igreja, Senhor poderoso. Tem algumas chaves aqui que você falou, Jefferson, que eu acho que é interessante compartilhar, porque o tema é vida de missionário, né? Missão. Sim. Que nesse caso específico, né, nossa missão é abertura de igreja, né? Igreja local. É muito interessante, né? Primeiro porque é entender o ministério. Muitas vezes a gente só olha o ministério como a igreja um organismo vivo, que ela é um organismo. Principalmente, ela é um organismo vivo. A igreja são pessoas. A igreja é para pessoas, para alcançar pessoas, não é? Sendo alcançadas pela graça de Deus. Mas, para que isso ocorra, precisa haver do outro lado a organização. Então, ela ser organizada como instituição. Porque tem muitas pessoas que falam erroneamente, não estou aqui para acusar, enfim, que a igreja não tem que ter placa, não tem que ter placa, não tem que ter placa. É uma verdade, mas é uma verdade incompleta. A igreja, o organismo, não tem placa. Sim. Nós estamos debaixo do mesmo Deus, do mesmo sangue. Nós vamos para o mesmo lugar que são os céus, a vida eterna, amém? Verdade. E essa não tem placa. Sim. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos uma instituição. Ou seja, a igreja foi feita para alcançar as pessoas que estão na terra. E se alcança através das instituições. Ou seja, a instituição é a legalidade para você alcançar e transformar a terra. Né? Se você não tem a instituição, você é um movimento. O movimento, ele passa. Exatamente. A igreja, normalmente, ela começa como um movimento, mas depois ela vai se transformar numa instituição. E a outra chave, então a instituição ela não é má. A instituição não é o problema. A instituição é a legalidade de você estar numa sociedade. Exatamente. Certo? A escola é uma instituição, a polícia militar, civil, federal é uma instituição. Casamento é uma instituição, certo? Então, ela existe para viver na sociedade. E a igreja vive na sociedade, né? Então, ela também é uma instituição. Agora, uma coisa muito importante é que a pessoa, quando ela começa a viver isso, certo? Um missionário, um pastor, e está à frente de uma instituição, e ela agora tem que cuidar do organismo, a espiritualidade, o discipulado, as pessoas, né? E cuidar da parte organizacional na sua instituição. O que acontece? Infelizmente, às vezes, muitos ministérios, eles morrem por conta disso, certo? Porque eles começam a lidar com o natural, certo? Que é lidar com a dor de cabeça, da burocracia, com questão de finanças, entendeu? Certo? Você, quando estava conosco, você trabalhava o organismo, mas na segunda-feira você não estava preocupado, tinha que pagar aluguel, você tinha que pagar luz, pagar água, pagar funcionários, essas coisas, né? Certo? Então, quer dizer, isso é uma... E aí, justamente, às vezes a pessoa não sabe, aquele missionário, aquela pessoa que vai à frente dessa obra, não consegue ter a maturidade de equilibrar as duas coisas e não permitir que o institucional mate a questão do organismo. O institucional não pode, né? Você não pode tornar-se tão institucional ao ponto de você matar a questão do organismo. Sim. E nem ser tão só organismo a ponto de ser uma igreja totalmente desorganizada, mal instituída. Mal instituída, eu com os braços aqui, né? Mal instituída, não é?
Exatamente, exatamente. Muitos ministérios acabam justamente porque não tem a organização. As duas coisas são importantes. É um avião com duas asas. Aqui, Exatamente. inclusive, um privilégio que eu ouvi isso, é uma aula de eclesiologia, só que no ponto de vista, a gente estuda a história da igreja, mas do ponto de vista da permanência da igreja, da Exato. perpetuação da igreja. Quanto tempo que você está à frente da igreja aqui? De Eu Itajaí? estou à frente da igreja há 2 anos, 2 anos. E 7 meses. Você tem vivido isso também, né? E agora com a Muito. abertura de igrejas também. E agora com que é uma outro outra momento. fase, Aham. porque nós assumimos a Sara Itajaí, que, óbvio, com muitos desafios, era um organismo grande e uma organização grande, porém já debaixo de algo estabelecido. Uhum. Né? Então, e ainda pelos bispos, né? É. Que já tem experiência, já tem bagagem. Já nasceu, né? Já nasceu. Então a gente assumiu a igreja, tinha 4 meses, só que já existentes, né? Então alugado, tal, com as contas ali. Agora, com a abertura de novas igrejas, está sendo a nossa oportunidade de vivenciar isso. Mesma coisa que o Jefferson falou. Com todo o apoio, a gente não é desamparado em nada, Sim. né, e tal. Mas a gente tem a oportunidade, né, de Perfeito. desvendar esses mistérios da administração. Mistérios que estavam até então ocultos. Essa é a grande bênção do ministério apostólico, né? Aham. Porque quando você vai para a Bíblia, você vê que a igreja... Vamos pegar aqui a referência de igreja, Atos. Igreja de O Atos. caminho. Exatamente, o caminho. Essa igreja, o DNA dela era missionário. Sim. O que é um DNA missionário? Um DNA expansionista. Né? Jesus disse, Atos 1:8, você vai receber o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, não é? Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins do mundo. Então aqui está falando a faixa de extensão, de expansão da igreja, né? Só que ela fazia isso no trilho apostólico. Você vê que o apóstolo Paulo, ele fazia as viagens e ele trazia relatório para os seus apóstolos. Sim. Que na Importante. época, né, Tiago, João e Pedro, que eram as colunas da igreja em Jerusalém. Então, essa é a proteção, essa é a ajuda que a gente Exatamente. tem. Essa é a forma com que, inclusive, torna-se até mais rápido, né? Porque você não precisa ter que construir a roda, você tem que fazer a roda girar. Exatamente. Essa é a bênção do ministério apostólico na Sara, no caso, na nossa Exatamente. experiência aqui, na nossa E vivência. esse é um dos desafios, né? Um outro desafio que eu gosto de falar sempre, né? É lá no balneário, os meus discípulos, eles eram descendentes de 44, líderes de célula e tudo mais, né? Quando a gente vem para o Nova Esperança, eu tenho que trazer uma nova mentalidade para os meus discípulos. Eles não são mais líderes de célula agora vocês são os discipuladores, vocês são os futuros líderes de equipe, vocês são os líderes que vão estar me ajudando na frente da obra. Então, não só esticou para mim em muitos sentidos, como esticou para eles. Talvez em Perfeito. muito mais sentidos ainda. Porque nós já estávamos na correria, então nós já entendíamos o processo e tudo mais, né? E eles já não. Eles já estavam na caminhada conosco, então para eles, de repente, o impacto foi muito maior, né? Então, nós tivemos que trazer essa mentalidade. Hoje, graças a Deus, né? Nós estamos construindo, né, um time, uma base muito forte de discipulado, né? Com os discipuladores lá no Nova Esperança, né? Mandar já um abraço para os meus discipuladores, que são outras pessoas que também, se eu não falar deles, né? É outro problema que vai ter, que é daí na segunda-feira à noite o problema, né? Tem dias diferentes do problema, né? Mas mandar um abraço para os meus discipuladores, abençoados da Sara Nova Esperança, que estão cuidando, pagam um preço gigantesco pelaquela obra, pagam um preço, a maioria deles novos, né? E tem pago um preço gigantesco pela obra, mas tem sido maravilhoso, a mentalidade deles mudou muito, estão se preparando para formar as suas equipes e formar os seus 12 ainda nesse ano. Amém, amém. Fantástico, fantástico. Tem uma outra chave riquíssima aqui, Jefferson, no que você falou. Mudança de mentalidade é mudança de posicionamento. Conforme a sua mentalidade e o seu posicionamento serão seus resultados. Tem gente que fala assim, conforme a sua mentalidade é seu resultado, mas tem gente que tem a mentalidade, mas não tem o posicionamento. É aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Posicionamento é fazer. Posicionamento é ação, tem que ter ação, né? Não adianta você ter dentro e não expressar fora. Perfeito. E o resultado não é pelo que você sabe, é pelo que você faz.
Então, saber muito não quer dizer que vai ter resultado. É verdade. Mas é saber, é fazer aquilo que você sabe, né? Eu quero voltar um pouquinho antes, que você falou algo importante. Agora você tem responsabilidade, mas você também tem, à frente da igreja, aumentou na sua área de ação, né? Você tem agora mais coisas que você faz, que você pode fazer, não é? E você falou uma coisa interessante, é fazer essas coisas sem ser independente, sem sair da submissão, né? Exatamente. Que é uma coisa muito importante. Que é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque a vida espiritual e ministerial, ela segue muito parecida com a vida biológica, né? Quando ela é criança, a criança admira o pai, né? O pai é o meu herói. Quando torna-se adolescente, a criança já começa a ver os erros do pai e fala, eu quero ser tudo menos do que o meu pai é. Já começa a rejeitar. Né? Exatamente. Aí passa aquela adolescência, juventude, quebra a cabeça. Quando casa e tem o primeiro filho, nossa, meu pai era mais do que um herói. É verdade. Não é? Então, aqui você tem o quê? Dependência, independência, mas depois você tem interdependência. Exatamente. Essas três coisas precisam acontecer no ministério. Você não tem que ser dependente dos seus líderes. Exatamente. Ninguém tem que ser dependente. Nós somos dependentes de Deus, da palavra de Deus, das promessas de Deus, certo? Nós não temos que ser dependente das pessoas. Não podemos ser independente da nossa liderança. Né? Nós sermos independentes, nós vamos ter rebeldia, né? Exatamente. E a gente já sabe, né? Tem aí no livro de Ezequiel, né? Alguém que foi o primeiro que foi rebelde, né? E não deu certo, né? Certo? Então nós trabalhamos. E a interdependência é a fase madura da relação entre discípulo e discipulador, líder e liderado, né? É onde, por exemplo, eu também tenho desafio. Qual que é o meu desafio com vocês? É dar espaço a vocês para que vocês possam florescer no ministério que vocês têm, certo? Exatamente. E isso vai surgir coisas novas, coisas diferentes do qual eu faria, certo? Diferente, talvez eu não faria dessa maneira, faria de outra, não é? Certo? Mas também vai trazer outros resultados que eu também não teria. Então, Exatamente. quer dizer, eu também passo a ser interdependente. Isso é a graça do ministério em si, né? Exatamente. Isso é muito lindo dentro do nosso ministério. Lindo, difícil, não é fácil. Desafiador, é desafiador, é difícil. A gente vai acertar e errar e encontrar caminhos, né? Sim. De dar espaço e saber a hora que puxa. Porque qual é uma função muito importante de quem está discipulando ou liderando? É dar espaço, mantendo os limites da proteção. Exatamente. É dar espaço, né? E onde esses limites vão abrindo? À medida que você vai sendo responsável. Né? À medida que você vai mostrando que é responsável, esses, né? Como acontece comigo também, porque eu também estou debaixo de liderança, né? À medida que eu vou sendo responsável, né? E isso o próprio Deus faz. Isso que é maravilhoso, né? O apóstolo Paulo fala que nós vivemos, que cada um ande na sua medida da fé. Sim. A medida da fé é essa responsabilidade que nós temos perante o chamado de Deus. Né? Exatamente. A nossa fé está nas promessas dele e no que nós respondemos a isso. E isso é a nossa medida de fé. Conforme a nossa medida de fé, nós vamos caminhando, né? Sim. Em nome de Jesus, que nós possamos aumentar sempre a Amém, nossa amém, medida amém. de fé. Gigantesca medida. Uma gigantesca Você que está bem nos ouvindo grande. aqui, né? Não importa em que momento você está no seu ministério, mas que a sua medida de fé aumente. Amém. Para Amém, que o amém, Senhor amém. possa te colocar mais responsabilidades. Eu me lembro do outro texto que nós conhecemos bem, que é o texto dos talentos, né? Que cada um recebeu conforme a sua capacidade. Então você aumenta a sua capacidade e aí aumenta também a sua responsabilidade. É a coisa Exatamente, maravilhosa. perfeito. Esse é um grande desafio. E eu costumo sempre falar para quem me pergunta, quem eu troco ideia, irmãos que eu tenho, né? Amigos que eu tenho perguntam, né? E eu sempre falo que o nosso coração, ele é testado na submissão quando você é enviado. Quando você é enviado, você é testado na sua submissão. Você é testado no trato que você tem com o seu líder. Você é testado. Por quê? Porque você cria uma asa. Sim. Só que essa asa tem que saber que tem que ser podada, tem que ser cuidada, não é do jeito que você quer sempre. Tem que ter orientação, tem que ter direção. Uma das coisas que eu sempre fui ensinado pelo meu líder, né? Falei, Jefferson,
faz assim, olha. Né? Isso aí com certeza você sabe, né? Com essa voz é com certeza das vezes que eu já fiz a caca, né? Daí depois do fazer ele, Jeff, faz o seguinte, sempre que você for fazer algo, peça orientação, peça a direção do seu líder, né? Já fica aí uma dica, né, pro pessoal, né? Sempre antes de fazer, peça, às vezes parece ser uma coisa boba, né? Ser uma coisa boba, pequena, mas é importante pedir orientação, né? Prova o quanto você está conectado com o teu líder. Né? Proteção. Agora, meu Deus, a gente poderia estender muita conversa, né? E longe. Mas a gente já está chegando ao fim ainda. Não acredito. É verdade. Nossa, foi muito rápido. Fazer parte 2, 3, Mas tem que fazer, né? Tem que fazer. E eu fico imaginando assim, isso porque veio o Jefferson. Imagina o dia que vier a Ana. Eu não sei se eu vou conseguir falar daí. São 5 episódios só com a Ana. Mas, encaminhando, realmente a nossa regional é Shark Tank. Shark Tank. E você está aqui como o tubarão convidado. Tubarão Amém. branco. Então, traz uma dica de tubarão para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, para quem está com a gente nesse episódio. A dica de tubarão que eu tenho para passar para todos que nos acompanham, pessoal da regional mais linda do Brasil, a Shark Tank, aqui no nosso Sharkcast, é a seguinte, algo que eu ministrei ontem também, que Deus falou muito comigo, a respeito de um homem, talvez vocês conheçam, talvez não, chamado Jesus. Conhece? Alguém conhece? Vocês conhecem? Jesus. Google, se não me engano, a referência é Mateus 20, 28. Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Uau. Eu entendi que o propósito e a missão, eles nascem quando você morre. Foi isso que Jesus fez. Ele veio. E somente quando você morre que a tua vida começa a fazer sentido. Foi quando eu comecei a entregar totalmente a minha vida para a missão. Foi quando eu comecei a entregar minha energia, os meus recursos, que para mim nada nessa nossa terra é gasto, tudo é investimento nos eventos. Eu sempre falo que isso foram os eventos, um tal renovo, uma clínica da visão, os nossos eventos, né? Foram aqueles eventos que construíram quem eu sou hoje também, ministerialmente falando, né? Então, eu investi meu tempo, investi recurso, energia. Então, a semente, para florescer, ela precisa morrer. E somente quando eu morri, né, que começou a florescer as coisas dentro do meu ministério e da minha vida. Foi o que nós falamos no início aqui, né? Pedro comentou. A igreja, ela não abre. Ela nasce no Espírito. E ela só nasceu do Espírito porque eu precisei morrer primeiro. E foi isso que transformou a minha vida, né? Foi isso que fez com que eu fizesse isso. E, de forma prática, morrendo e fazendo outras pessoas morrer comigo. Os discípulos. Tendo um time que tem a mesma visão, o mesmo comportamento e a mesma, esse mesmo sentido de vida. Assim, não, eu vou morrer para as coisas que eu vivo, né? Outro texto que eu amo muito, Filho do Homem, né? Veio para esse mundo aqui, olha, e as raposas tinham seus covis, as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. Quando eu li aquele texto, eu falei, quem sou eu? Quem sou eu? Meu papel aqui é servir. E quanto mais alto eu chegar, mais pés eu quero lavar. Então, a dica que fica seria essa. Vamos todos morrer juntos. O convite venha morrer. O convite, venha morrer conosco. O Senhor vai te levar para lugares altos em 2023. Muito bom, excelente. Mas então, agradecer, obrigado por você estar aqui conosco até agora. Esperamos que o que nós conversamos aqui, o conteúdo que está sendo gerado, abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério. Lembra, você tem um chamado lindo e maravilhoso de Deus. O processo é dolorido, mas ao final dele nascem coisas lindas e eternas. É verdade. Um grande abraço a todos. Deixo mais uma vez, se você ainda não curtiu, não compartilhou esse vídeo, imagina quantas pessoas podem ser abençoadas por dicas, por conversas preciosas que tivemos aqui nesse vídeo. E fica ligado porque no nosso canal, quinta-feira, 18 horas, os vídeos estão aqui. E a cada quinta nós temos um tubarão convidado. E caso você tenha perdido algum episódio, entra agora mesmo no canal e dá uma olhada. Bispo Thales, Bispo Rodrigo, Pastora Victória, esse aí eu já vi umas 3 vezes. Então você pode mandar esses links aí para a sua equipe, assistir junto com a sua equipe. Com certeza vai ser de grande bênção. Mais uma vez, obrigado, missionário. Te agradeço. Agora sim. Muito bem. Shark Tank, Privilégio. Sharkcast. Deus abençoe. Valeu, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.